E aí, galera? Hoje a gente está na quarta aula, que eu imagino que era onde todo mundo estava ansioso já, os engenheiras, estudantes aí já estavam ansiosos para chegar nessa aqui, né? Então, a gente vai falar de algumas aplicações numéricas usando a programação para resolver problemas reais. E aí, eu vou dividir essa aula em dois vídeos. Esse primeiro eu vou explicar o contexto do problema, qual é o caminho que você pode seguir, e no outro a gente resolve. Então, esse aqui é para tirar algumas dúvidas que podem restar após a leitura, e no outro realmente resolução. Sugiro que vocês tentem resolver primeiro, batam, quebrem a cabeça mesmo, tentem entender a problemática, como é que a gente vai construir, e aí sim depois vocês vão para a resolução, beleza? Então, vamos lá. Um problema aqui de integração numérica, que a gente viu. Esvaziamento de reservatório. Então, no projeto de instalações hidráulico-sanitárias de um prédio de apartamento, um dos aspectos a serem considerados é o tempo necessário de esvaziamento do reservatório superior. Geralmente, a tubulação de descarga é dimensionada para atender que esse tempo seja menor que 2 horas. Então, tirei isso aqui do livro do Porto, né, Hidráulica Básica, de 2006. E aí, não vou entrar no mérito de descrever os fenômenos físicos com tanto detalhe, mas a equação que a gente tem para o tempo necessário do esvaziamento de reservatório, de qualquer forma, né? Então, a seção transversal dele, quando a gente olha de cima, a área em planta dele, pode ser um retângulo, um círculo, um cone, né? Se a gente olhar a visão lateral dele, ele pode ser um cone. Então, o tempo de esvaziamento é dado por essa fórmula aqui. Então, 1 sobre CD, que é o coeficiente de descarga. Esse CD é dado por uma relação de diâmetro e comprimento do tubo. Nesse caso, eu não vou entrar em muitos detalhes, então, para as situações que a gente vai usar, o CD já é dado. A0 é a área da tubulação de esgotamento, então é por aqui que a água passa para esvaziar o reservatório. Então a gente vai supor que esse orifício está no fundo do reservatório, então sem volume, sem considerar volume morto, tá? Então a gente vai considerar ele no fundo do reservatório. G é a gravidade, e aí nós temos que H é a carga d'água sobre o eixo da tubulação de esgotamento. Então, nesse caso, como ela está no fundo, é a altura d'água até o fundo do reservatório. Então, do fundo até a lâmina, a parte mais alta da lâmina d'água, beleza? E aí, nós temos que é o integral em função da área que varia em função de H. Então, se ele não for reto, né, pode ser um cone, por exemplo, a área superficial ela vai variando de acordo com a altura. Então, se é um cone, quando a gente pensa em reservatório, o cone é um cone de cabeça para baixo, então, quanto menor a altura, menor a área. No caso de um cilindro, a área não varia, então, essa área é constante, ela não é função de H, beleza? Sobre raiz de H. Então, esse é o tempo de esvaziamento de um reservatório de forma qualquer. Por isso que é uma área em função da altura. E aí, se a gente considerar um reservatório retangular, né, retangular, cilíndrico, a gente tem que A é constante, então eu posso colocar para fora da minha integral. Então eu tenho esse resultado aqui, A dividido por CD vezes A0 vezes raiz de 2G vezes a integral de 1 sobre raiz de H aplicada do zero, né, na parte mais baixa até a altura máxima, que é H, que é o tempo que é a altura da carga d'água no tempo inicial. E aí, se eu resolver essa integral, eu tenho essa equação aqui analítica. Então, se vocês quiserem comparar os resultados de vocês com a equação analítica, ela está aqui, beleza? Então, considerando os seguintes valores, calcule o tempo de esvaziamento de um reservatório retangular. Então, como eu disse, retangular, ele não varia em relação à altura, certo? Então, eu quero que vocês resolvam usando a integral. Então, não... quando a gente pensar em método computacional, eu quero que vocês resolvam aqui pela integral, sem ser usando isso aqui. Isso aqui a gente resolve fácil, né? E aí eu quero que vocês façam, resolvendo essa integral, como é que a gente faria para calcular esse tempo, beleza? E aí, da mesma forma, eu quero que vocês façam isso com o reservatório cônico. Então, o reservatório cônico é esse aqui, ó, do lado direito. Então, se vocês olharem, a gente tem uma área inicial quando está na altura inicial, mas quando você está esvaziando o reservatório,
a altura vai diminuindo e a área também vai diminuindo em função da altura. Então, eu quero que vocês encontrem essa relação. Como é que eu faço uma função de área, como eu faço a área em função de H, no caso de esvaziamento do reservatório cônico. Beleza? Então, dica aí, usem semelhanças de triângulo, que vai ser tranquilo. Beleza? Então, essa primeira parte é a parte de integração, então vocês vão usar o que a gente aprendeu de integração para resolver isso aqui. Daí a parte que a gente aprendeu de raízes de função, a gente vai usar para descobrir o nível, a altura do nível d'água a partir da equação de Manning. Então, a gente tem que a equação de Manning é 1 sobre N, N é o coeficiente de Manning, que fala da rugosidade do canal, vezes o raio hidráulico. Lembra que o raio hidráulico é a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Então, é a área onde a água toca e o perímetro onde a água toca no seu canal. Se o seu canal é maior, mas a água não chega até lá, então você não calcula essa área. Por isso que a área também é função da altura. E zero a declividade do canal. Beleza? E aí aqui, considerando uma seção retangular de 2,5 metros de largura, declividade, determine a altura do escoamento uniforme. Então a gente vai precisar pegar o raio hidráulico, né, colocar em função da área, pegar e do perímetro, pegar isso aqui e colocar em função da altura, e aí sim a gente vai encontrar a nossa relação da altura do nível d'água, tendo a vazão que já é dada aqui. Opa, aqui não. Aqui. Beleza? Da mesma forma aqui, considerando uma seção trapezoidal de 1 metro de base, inclinação lateral de 1 para 1,5. Então, quer dizer que se eu subo 1 metro, eu vou 1 metro para a minha lateral, dos dois lados, beleza? 1,5 metros para a minha lateral. E essa é a minha relação da declividade do talude lateral. E aí eu preciso saber disso para calcular a minha área e para calcular o meu perímetro. Tá certo? E aqui a resolução de um simplex. Uma propriedade rural possui uma área de 60 hectares e está destinada à plantação de duas culturas, cultura A e cultura B. Para o projeto, tem-se as seguintes informações. Ó. Então, a gente tem 160 metros cúbicos de água para irrigação, R$ 4.200 disponíveis para investimento. A cultura A tem um consumo de 4 metros cúbicos por hectare e custo de R$ 120 por hectare. E traz uma receita de R$ 60 por hectare. Aqui estão as informações da cultura B. Então, lembrem-se de usar aquele processo que a gente viu na última aula. Então, vou descobrir quais são as minhas variáveis de decisão, depois eu vou descobrir quais são as minhas restrições e depois eu vou descobrir qual é a minha função objetivo. Ou eu posso, minha função objetivo e depois minhas restrições. Mas, antes de tudo, eu preciso determinar quais são as minhas variáveis de decisão nesse caso, beleza? Então, são esses exercícios que eu quero que vocês executem. Na próxima aula a gente vai mostrar como é que é a resolução deles, mas antes disso eu quero que vocês quebrem a cabeça e tentem um pouco, que aí o aprendizado é muito mais significativo e vocês trazem mais dúvidas. Beleza? Então, um forte abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.